Bom, vamos lá então. Qualquer probleminha que haja aí, Natália me sinaliza, tá? Que eu não vejo vocês. Pode deixar. Aí você me sinaliza. Então, vamos lá. Primeiro, né, para quem não me conhece, meu nome é Leda, eu sou presidente da AME Teresópolis, aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro, e quero agradecer, né, o convite para nós estarmos juntos aqui hoje para estudar mais um pouquinho sobre mediunidade. Quando nós falamos em mediunidade, eu lembro sempre de uma colocação de Emmanuel no Consolador, que ele diz que o médium tem a obrigação de estudar muito. Então, nós que trabalhamos, ou que alguém que esteja fazendo o curso de educação mediúnica, ou que já tenha feito, já está para trabalhar, a gente tem que lembrar que a gente tem que estudar muito, para que a gente possa entender o que está acontecendo ali numa reunião mediúnica. Então, nós temos que saber realmente tudo que está envolvido ali no mecanismo da mediunidade, né? Então, o médium tem por obrigação, como diz Emmanuel, de estudar principalmente, né, mediunidade, seu mecanismo, todas as questões envolvidas com a prática mediúnica. Tem que estudar também doutrina em si, tem que saber doutrina e, principalmente, estudar Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós sabemos que o médium ele tem que procurar ser uma pessoa cada vez melhor, né? Então, a cada dia ele tem que ser melhor que o dia anterior, e é o Evangelho que vai nos dar essa base para que a gente possa, então, nos transformar interiormente, né? Sermos pessoas melhores a cada dia que passa. Então, eu trouxe para vocês, eu tomei a liberdade de trazer aqui alguns conceitos que eu acho assim fundamental, que quem trabalha com mediunidade tem que saber para a gente entender bem, né, esses mecanismos. Então, eu não vou ler todos, vou ler alguns em particular, mas pelo menos eu vou citar alguns conceitos que a gente tem que trazer sempre guardadinha aqui na nossa mente. Fluido, a gente tem que estudar fluido, a gente tem que estudar fluido cósmico universal e, principalmente, fluidos espirituais. Os fluidos espirituais são modificações do fluido cósmico universal. Esse fluido é o meio onde ocorrem os fenômenos próprios do mundo invisível. É a atmosfera dos seres espirituais, elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. Esse fluido, os fluidos são o veículo do pensamento, né? E, continuando, né, nós falamos que é o meio onde eles atuam para os fenômenos. Então, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades, combinando-os segundo certas leis. Então, fluido espiritual é uma coisa que a gente tem que guardar bem, saber bem, porque aí está um dos fundamentos dos mecanismos da mediunidade. Perispírito, ou corpo fluídico do espírito, que é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. A gente tem também que estudar a fundo o perispírito, e principalmente duas propriedades dele, a expansibilidade e a irradiação. A expansibilidade, pela sua expansão, o perispírito põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados.
O perispírito não fica circunscrito ao corpo, mas se irradia ao seu derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. E outro fator importante também é a assimilação de fluidos pelo perispírito. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade como uma esponja se embebe de um líquido. Então, é um outro fator, além da expansibilidade, além da irradiação do perispírito, que são fatores que contribuem para o mecanismo da mediunidade, nós vamos ter também a afinidade fluídica, que é outro fator importante para a gente saber com relação ao mecanismo da mediunidade. Mediunidade é a faculdade de sentir a influência ou possibilitar a comunicação dos espíritos. É uma faculdade inerente ao homem, é inerente a uma disposição orgânica e é atributo do espírito. Um ponto que André Luiz nos traz aqui no nosso capítulo 18, que é o nosso primeiro capítulo, é sobre a idade de eclosão da mediunidade, né? Quando aflora a mediunidade. Então, os espíritos nos dizem que o afloramento da mediunidade pode surgir a qualquer tempo, na infância, na adolescência, na fase adulta e, mais raramente, na velhice. A época de afloramento da mediunidade é definida no nosso planejamento reencarnatório. E aí eu trouxe para vocês o exemplo de 5 médiuns brasileiros, né, e a idade em que a mediunidade aflorou neles. Por exemplo, Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, no capítulo Faculdade Nativa, ela diz assim: creio mesmo que o primeiro fenômeno mediúnico ocorrido comigo se verificou quando eu estava apenas com 29 dias de existência. Vocês já devem ter lido esse livro, né? A Ivone Pereira, quando ela estava com 29 dias de nascida, ela foi considerada morta. Então, foi providenciado caixãozinho, cerimônia fúnebre, só que ela despertou. Então, foi o quê? Foi um caso de emancipação da alma, quer dizer, o espírito se desprendeu, se desdobrou, né? E deu, então, ao corpo aquele aspecto de morte aparente. Tá? Então, foi a primeira manifestação mediúnica dela. Ela, com 4 anos, já via e falava com os espíritos, e com 12 já psicografava. Chico Xavier, com 5 anos, conversava com o espírito da mãe. Divaldo, com 4, já via e falava com os espíritos. E Raul Teixeira já via os espíritos com 2 para 3 anos. Então, a gente vê aí, né, esses médiuns com a mediunidade aflorando na infância, logo ao nascimento e na primeira infância, né? E nós não podemos deixar também de citar aqui as jovens, né, que colaboraram com Kardec na codificação. Então, a gente vai ter a Julie Baudin, com 15 anos, a irmã Caroline Baudin, com 18, que colaboraram na primeira edição do Livro dos Espíritos. Elas psicografaram quase que a totalidade das questões. Ruth Jafé, com 20 anos, ela foi uma das responsáveis pela revisão da primeira edição do Livro dos Espíritos, inclusive incluindo algumas adições. Aline Carlotti, filha do senhor Carlotti, aquele que foi o primeiro a levar a Kardec, né, o fenômeno das mesas girantes, ela fez parte do grupo de médiuns que participou das questões mais difíceis do Livro dos Espíritos. E Hermance Dufour, também ela cooperou com a segunda edição do Livro dos Espíritos, tinha menos de 20 anos na época, né? A primeira obra psicografada dela, ela tinha 13 anos, e o afloramento da mediunidade foi aos 12, com a primeira psicografia dela. E foi através dela que Kardec recebeu dos espíritos as orientações
para então fundar a Revista Espírita. Então, a gente vê aí, né, crianças e jovens aí com a mediunidade aflorando, né? E aí nós vamos também ter a classificação da mediunidade. Segundo os seus efeitos, ela pode ser uma mediunidade de efeitos físicos, que já foi visto, ou então mediunidade de efeitos intelectuais. A mediunidade de efeitos intelectuais ocorre na esfera subjetiva, não ferindo os 5 sentidos dos observadores, como na de efeitos físicos, mas sim a racionalidade e o intelecto do médium. E aí nós vamos ter uma variedade de médiuns e mediunidades, né? Vamos ter a psicofonia, a psicografia, a audiência, a vidência, a mediunidade sonambúlica, a inspiração, a intuição. E médium? Médium é a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. No livro dos médiuns, Kardec, num sentido amplo, diz que médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E, num sentido mais restrito, ele diz: todavia, usualmente assim se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, a gente vê aqui nessa colocação de Kardec que a mediunidade varia de intensidade. Ela pode ir desde uma manifestação sutil até uma manifestação ostensiva, né? Então, esses foram alguns conceitos que eu acho assim muito importante de nós termos sempre, né, guardadinhos quando a gente se candidata a um trabalho, né, ou é chamado para um trabalho nas reuniões mediúnicas. Agora, no estudo da mediunidade, gente, seja qual for a mediunidade de efeitos físicos ou mediunidade de efeitos inteligentes, nós não podemos deixar de levar em conta a matéria mental, o pensamento, e principalmente 2 propriedades dele: a indução mental e a sintonia. Indução é o quê? É induzir, influenciar, sugerir. E sintonia é conjugação de onda, é estar na mesma frequência, 2 mentes que estão na mesma frequência vibratória, é acordo mútuo. Então, quando eu exteriorizo um pensamento, uma ideia, eu posso induzir outras mentes, influenciar outras mentes com aquele meu pensamento, com aquela minha ideia. As mentes que simpatizam com aquele meu pensamento, que aceitam esse meu pensamento, estabelecem, então, comigo uma sintonia. O contrário também acontece. Eu posso ser influenciada, sugestionada por outras mentes. E aceitando aquele pensamento, pensando igual, eu também vou entrar em sintonia com essas outras mentes. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que essas sugestões que a gente emite ou que a gente recebe, podem ser sugestões inferiores, sugestões ruins, ou podem ser sugestões superiores, sugestões boas. Quando elas são sugestões superiores, né, ela vai trazer benefício, vai dar um bem-estar, o efeito delas vai se fazer sentir, primeiramente, naquele que emitiu a ideia, e também vai se fazer sentir naquelas mentes que aceitaram, né, essa sugestão. Em compensação, se for uma sugestão inferior, uma sugestão ruim,
Também os efeitos delas vão se fazer sentir em quem fez a sugestão, mas também naquelas mentes invigilantes que aceitaram essa sugestão inferior. Só que tem um probleminha. A lei, eu vou ser responsabilizado perante a lei por aquela sugestão, aquela influência inferior que eu causei em outra mente. André Luiz, nesse nosso capítulo 18, Efeitos Intelectuais, ele começa falando da mediunidade do nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, a gente trouxe aqui um trechinho lá do capítulo 12, que a gente estudou com Marcos, e que esse trechinho diz assim: uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução. Então, vejamos bem, né? O que o André Luiz quer falar aqui para a gente. Quando a gente pega uma revista, um jornal, e seleciona aquele assunto que mais nos chama atenção, que mais nos interessa, aquele assunto que a gente tem o hábito de ler sempre sobre ele, eu, quando leio esse assunto, essa notícia, essa reportagem, eu vou emitir pensamento, né? Dando forma àquela minha leitura, a forma que eu do conteúdo que eu absorvi daquela leitura. E quando então eu emito esse pensamento, eu posso sugestionar, influenciar outras mentes. Então, eu posso ler um artigo que seja um artigo bom, um artigo edificante, e aí eu vou passar uma boa sugestão para outras mentes, ou eu posso escolher, por exemplo, como André Luiz cita aqui, um artigo que fale de crime, de guerra, de assassinatos, né? Assuntos inferiores, com uma vibração lá embaixo. Então, eu vou influenciar com aquela sugestão outras mentes que também gostam, né? Têm o hábito de se interessar por tais assuntos. E André Luiz fala também numa outra questão aqui. Quando a gente está numa roda de conversa, numa reunião social, e surge um assunto qualquer, e eu faço um comentário inadequado, inconveniente, por exemplo, lanço uma calúnia contra alguém, uso mão da maledicência. E André Luiz nos diz aqui que isso são os vícios diversos que ainda a gente carrega conosco. Ele, inclusive, dá o exemplo de alguns vícios. Quando, então, eu lanço aquele comentário, vão ter pessoas ali que vão aderir a esse meu comentário. E elas vão, então, irradiar um pensamento com o conteúdo daquele comentário que eu fiz, elas interpretando aquilo que eu falei. Então, é uma coisa que o médium tem que ter muito cuidado, né? Quando ele fala aqui em vícios diversos, ele está falando dos nossos vícios morais, esses vícios que a gente ainda carrega e que a gente está aí fazendo uso deles no nosso dia a dia. Se a gente for pegar um dicionário e ler lá na definição de vício, nós vamos ver que está assim: no que diz respeito aos vícios humanos, significa imperfeição grave. E a filosofia define vício como tudo que faz oposição às virtudes. Então, André Luiz cita aqui alguns desses vícios. Ele fala na maledicência ou calúnia, fala na crítica.
crítica destrutiva, fala nos abusos de toda ordem, né? E a gente ainda pode juntar a esses a inveja, o ciúme, a vaidade, a ambição, a cobiça e tantos outros vícios morais que a gente ainda carrega, né? Com a gente. E ainda, nesse capítulo 12 do nosso livro Mecanismos da Mediunidade, nós vamos ver um outro trechinho em que André fala assim para a gente. É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que principiam para o homem os processos inconscientes da conjugação mediúnica. Então, são nesses hábitos que a gente tem, né, no nosso cotidiano, escolhendo uma leitura, escolhendo uma peça de teatro, escolhendo um quadro que a gente vá apreciar, né? Isso aí é que principia os processos inconscientes da conjugação mediúnica. E André Luiz, no finalzinho desse trecho que a gente está estudando, ele diz que essas anotações que ele fez sobre a sugestão, a indução, né, nos ajudam a compreender os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais. Então, a gente vai rapidinho aqui falar um pouquinho sobre esses mecanismos da mediunidade. E aí a gente vai, então, ver a importância daqueles conceitos que a gente falou no início, que são fatores que fazem parte desses mecanismos da mediunidade. Então, nós vamos ter um espírito que quer passar uma mensagem. Ele irradia o pensamento para o fluido à sua volta, e então ele vai modificar esse fluido, ou seja, esse fluido vai ficar impregnado das qualidades desse espírito e da informação que ele deseja passar, da mensagem que ele deseja passar. Impulsionado pela vontade, esse pensamento ele encaminha, então, para o médium, né? Então, a gente já viu aí, a irradiação, já falamos em pensamento e vontade, que são outras coisas que a gente tem que estudar também, né? E esse pensamento, então, é encaminhado para o médium. Mas só que esse médium tem que estar receptivo para captar esse pensamento. Então, aí vai entrar, então, essas propriedades que nós vimos. A expansibilidade que faz com que ele, se desprendendo do corpo físico, se torna melhor, como nós vimos lá no início, nos conceitos, né? A comunicação dele com o espírito que quer se comunicar. Mas só vimos também que depende da afinidade fluídica. O fluido perispirítico do médium tem que se combinar com o fluido perispirítico do espírito comunicante. Tem que haver uma semelhança de fluidos para que eles possam se combinar e acontecer, então, a passagem da mensagem, a comunicação, né? E outra coisa muito importante também no mecanismo é a concentração. Na verdade, se a pessoa não conseguir se concentrar ou não souber se concentrar, esse mecanismo não passa adiante. A gente vê, às vezes, muitas pessoas dizendo que, durante uma reunião mediúnica, elas têm muita dificuldade de concentrar, né? E um ótimo exercício para isso é a gente praticar a meditação. Joana diz, num dos livros dela, que a meditação, a prática da meditação, ajuda muito a gente na concentração, né? Então, ela favorece que a gente consiga manter o foco num objetivo,
no objetivo a ser alcançado ali na reunião mediúnica. Então, a meditação é muito bom nesse auxílio para a gente aprender, né, vamos dizer assim, a se concentrar, né? Porque é um exercício a concentração. Aos poucos a gente vai conseguindo desenvolver essa capacidade, né? Mas esse mecanismo, né, de indução e de sugestão e de influenciar, André Luiz nos diz aqui no nosso livro que ele toma um vulto muito importante quando a gente se refere a palestrantes e escritores. Veja bem, o palestrante, através da palavra falada, né? E o escritor, através da palavra escrita, eles podem, com aquele conteúdo, influenciar mente, sugerir mentes. Então, sugerir coisas, né, e ideias para outras mentes. Então, o palestrante, a gente nos pegando mais aqui ao palestrante, ele tem que ter muito cuidado, né? Quando ele está ali na frente da tribuna, diante das pessoas que estão presentes ali na reunião, na palestra pública, ele tem que ter muito cuidado, porque a maioria das pessoas, né, que está ali na palestra pública, elas estão buscando conforto, esclarecimento, né, orientação, consolo. Então, a palavra do palestrante tem que sugerir coisas boas, tem que ser uma sugestão superior, né? E não inferior. Tem que influenciar para o bem, para o bom, tem que passar conforto, tem que passar consolo. E outra coisa importante, o público que está ali ouvindo são só aqueles encarnados que estão ali na plateia. Tem muito desencarnado ali também. Então, olha a responsabilidade do que esse palestrante vai sugerir àquelas mentes encarnadas e desencarnadas que ali estão, né? Um problema também que às vezes surge é que o médium, no início da experienciação, né, quando ele começa a frequentar a reunião mediúnica, né, ele muitas vezes, no início da educação mediúnica, ele muitas vezes é assaltado por uma dúvida daquela onda mental que chega até ele. Ele aí fica na dúvida se aquela onda mental é de uma mente alheia, é de um espírito, ou se é o próprio pensamento dele que está se manifestando, né? Mas Allan Kardec diz lá no livro dos médiuns que a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. E ele diz também que o espírito do médium exerce influência sobre as comunicações que transmite provindas de outros espíritos, de outras mentes. Então, ele nos dá aqui dois aspectos do animismo. A própria alma do médium se comunicando, e outro, a interferência do médium, da alma do médium, na comunicação dos espíritos. A gente não vai se estender muito em animismo, que tem um capítulo 23, né, que vai falar sobre essa questão do animismo, né? Agora, se o médium ele vai educando a sua mediunidade, se ele vai disciplinando essa mediunidade nos moldes da doutrina espírita, ou seja, se ele persiste no estudo, na prática do bem, tem uma conduta reta, se ele procura se melhorar através da reforma íntima, se ele tem o hábito da prece e da vigilância, se ele é responsável com aquela tarefa que ele tem, né? Ele vai passar essa fase de dúvidas muito tranquilamente.
quando ele age desse jeito, né, disciplinando a mediunidade dele nos moldes da doutrina espírita, as percepções dele vão se ampliando, vão ficando mais apuradas, e ele então vai tendo mais condição de analisar se aquele pensamento é dele ou de um espírito que quer se comunicar. E ele, então, tendo essa conduta, né, nessa disciplina, ele vai, então, passar a ser alvo da confiança e do amparo dos benfeitores espirituais, né? Ele se torna um intermediário dócil à ação dos espíritos, ou seja, ele assim permite que os espíritos atuem no mecanismo cerebral dele. Eles trabalham já naquela disposição que ele veio com a organização pronta, né, para o tipo de mediunidade que ele vai exercer, né? E André Luiz fala aqui para a gente de uma coisa bem interessante. Ele fala na dificuldade na filtragem mediúnica. Lá no livro dos médiuns, no item 225, nós vamos encontrar uma mensagem de Timóteo e Erasto. E eles falam assim para a gente: encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que eles nos fornecem, e isto a sua revelia. Aí Kardec coloca uma notinha no final desse item dizendo: o espírito extrai os materiais de que necessita para exprimir a sua mensagem, a sua ideia. Ele extrai do cérebro do médium, e que, quanto mais rico esse cérebro em materiais for, tanto mais fácil será a comunicação. O que André Luiz está querendo nos dizer aqui? O espírito quer passar uma mensagem sobre um determinado assunto. Então, ele vai lá no cérebro do médium e vai retirar dali os materiais que ele precisa, ou seja, que contém as informações daquele assunto que ele quer passar. Então, ele retira do cérebro do médium e vai, então, aquela mensagem, quando o médium tem material, uma bagagem suficiente, essa mensagem vai ser passada de forma compreensível, de forma clara, para que todos entendam, né, aquela mensagem do espírito. Mas se o médium tem pouco conhecimento sobre aquele assunto, quase nenhum, o que vai acontecer? Ele vai passar a mensagem com pouco conhecimento que ele tem sobre aquele determinado assunto. Então, muitas vezes, a mensagem vai sair não muito clara, não dá para o pessoal entender bem. Então, vai haver esse problema na transmissão dessa imagem. E vai, então, haver aí a influência do médium. Aí a gente vai ver, lá no livro Vivência Mediúnica, que é um dos livros do projeto Manuel Filomeno de Miranda, o pessoal do projeto fala nessa questão, né, do médium não ter bagagem suficiente para que os espíritos lancem mão para passar a mensagem deles, né? Então, eles dizem que aí existe sim uma influência mediúnica, mas que não é animismo, e sim uma incapacidade técnica. Ele não conhece o assunto. Então, por isso, é importantíssimo o estudo para o médium. Não só estudo da doutrina, da mediunidade, do evangelho, mas é preciso que o médium tenha também uma cultura geral, que aí ele vai ter bagagem para os espíritos trabalharem e passar a sua mensagem, né? Então,
A gente vai ver também, aqui no último tópico desse primeiro capítulo que a gente está estudando, né, quando o médium vem com uma ampla percepção visual ou uma ampla percepção auditiva, os espíritos vão trabalhar lá, no caso deles mandarem uma cena, uma imagem, eles vão então trabalhar lá no centro profundo da visão, né, no diencéfalo do médium, ou se eles querem passar a mensagem através de som, né, da fala, eles vão trabalhar lá na cóclea, no ouvido interno do médium. E assim, né, facilitar a passagem daquela mensagem que ele quer. Só por curiosidade, o André Luiz aqui não fala, mas a clarividência e a clareaudiência são dois tipos de mediunidade, vamos dizer assim, que, para acontecer, o perispírito tem que estar em desdobramento. A clarividência é a visão à distância, mesmo através de corpos opacos. E a clareaudiência é a capacidade, então, de ouvir os espíritos. Então, assim, a gente passou para vocês o que a gente entendeu, né, desse capítulo 18, que fala sobre a mediunidade de efeitos intelectuais. No capítulo 19, ao longo de todo esse capítulo, André Luiz nos alerta para a influência das formas pensamento, facilitando ou dificultando a tarefa mediúnica. Sendo o pensamento atributo do espírito, então é próprio de encarnado e desencarnado. Numa reunião mediúnica, então, os espíritos e os trabalhadores podem externar os seus pensamentos, as suas ideias. Só que determinados pensamentos e as modelagens, as formas que eles assumem, podem dificultar o trabalho dos benfeitores espirituais, impede que, muitas vezes, a mensagem deles chegue até o médium. Então, por isso que André Luiz coloca aqui no início do capítulo que é importante recordar a ideoplastia nos fenômenos de transmissão mediúnica. E a gente, então, começa esse capítulo, né, falando da origem da palavra. Ideoplastia vem do grego ideia. Plasto, modelar, dar forma. Ia, estudo, análise. Ao pé da letra, estudo das formas através do pensamento. Mas na literatura espírita, e André Luiz nos diz aqui no nosso livro, que ideoplastia é materialização do pensamento, criando formas. E a gente vai encontrar outras denominações na literatura espírita para a ideoplastia: imagens fluídicas, formas pensamento, criações fluídicas e até construções mentais. Como é que é o mecanismo das ideoplastias, né? A gente já leu lá no capítulo que a gente estudou anteriormente, na atuação, quando a gente leu sobre a atuação dos espíritos nos fluidos perispirituais. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam o disperso, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades, combinando-os segundo certas leis. E, continuando, basta que o espírito pense uma coisa para que essa se reproduza.
Sendo os fluidos do veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos, criando imagens fluídicas que se refletem no envoltório perispirítico. Essas criações, por serem fruto do pensamento, né, a existência delas pode ser curta ou de longa duração, dependendo da persistência da onda mental. E a gente pode classificar as ideoplastias em voluntárias e involuntárias. As involuntárias resultam de um pensamento inconsciente, retratam as preocupações habituais do indivíduo, seus desejos, projetos, anseios, desígnios bons ou maus. As voluntárias resultam de uma intenção, elas são programadas com um objetivo específico e podem ser promovidas por mentores espirituais ou por obsessores. André Luiz começa esse capítulo ele falando de sugestões hipnóticas. Na hipnose, nós vamos ter a interação entre o hipnotizador e o hipnotizado. Interação entre um encarnado e outro encarnado. No espiritismo, na reunião mediúnica, essa interação vai ser de desencarnado com encarnado, tá? Então, ele começa falando para a gente aqui das sugestões hipnóticas. Por exemplo, um benfeitor espiritual, né, ele passa para o médium a sugestão de uma imagem, ou de uma cena, ou de um objeto. Né? Isso vai desencadear no médium, quando ele faz essa sugestão, a formação mental daquela cena, daquele quadro. Então, ele vai formar na mente dele aquela sugestão dada pelo benfeitor. E é real essa criação dele, essa cena que ele cria. Mas André Luiz nos diz que podem haver interferências nessa mensagem, né, nessa sugestão que o benfeitor espiritual faz. Exemplo, nas reuniões mediúnicas, né? Pode acontecer de um dos trabalhadores encarnados, um dos participantes da reunião, interferir no trabalho do benfeitor espiritual e lançar uma sugestão para aquele espírito que está sendo ali atendido. Então, ele vai sugerir imagens do ponto de vista dele, com suposições dele, né? E nem sempre essa imagem que ele sugere é a mesma que foi programada pela espiritualidade. Então, ele vai interferir na programação feita pelos espíritos para aquele momento. Porque o que acontece? Quando ele lança a sugestão, aquela sugestão que foi encaminhada pelos espíritos, ela não consegue chegar até o médium. Então, o objetivo da reunião fica prejudicado. O trabalho dos espíritos fica prejudicado. O objetivo da reunião, então, não é alcançado. E André Luiz nos diz também que essa interferência pode acontecer nas reuniões de efeitos físicos, e ele, inclusive, chama a atenção aqui para as reuniões de materialização. Quando uma reunião de efeitos físicos cede lugar a indagações fúteis, a curiosidade, a solicitações descabidas, a pedidos fúteis, essa reunião perde o sentido, né, a finalidade de uma reunião séria,
de uma reunião nobre, e cai, então, na leviandade. Essas atitudes, né, de interferências na reunião de materialização vai desencadear no médium de ectoplasmia um afastamento mental do que estava sendo passado pela entidade espiritual e uma aproximação dessa nova ordem que está sendo passada pelo trabalhador, por essa pedido, vamos dizer assim, que está sendo passado pelo trabalhador encarnado, né? Então, vai haver também a interferência, porque aí o médium, essa ligação espírito dirigente dali, daquela tarefa, essa ligação dele com o médium vai ser desfeita e vai dar lugar a uma ligação médium-trabalhador encarnado. O médium deixa de atender aquela orientação do espírito e passa a atender a orientação do trabalhador encarnado, ao pedido do trabalhador encarnado, e isso às vezes se torna um hábito, ele só consegue trabalhar assim, seguindo as ordens dadas pelo trabalhador encarnado. Então, toda a programação aqui também que foi feita para aquela sessão de ectoplasma, de materialização, né, fica prejudicada, né? Então, o que acontece? Quando a reunião perde a seriedade, o objetivo não é alcançado, o que vai acontecer? O grupo fica à mercê da influência de agentes inferiores, devido à própria irresponsabilidade do grupo. Os amigos espirituais, os benfeitores, eles se retraem, eles se afastam, mas ficam ali apostos para proteger, mesmo assim, aquele grupo que foi tão irresponsável. Então, as sessões de ectoplasmia, elas não podem se transformar em sessões de atendimento a pedidos, de sessões que atendem à curiosidade de quem quer que seja, porque aí vai ser alvo de espíritos outros que não aqueles benfeitores que estavam ali coordenando e orientando toda aquela tarefa, né? Aquela sessão de ectoplasmia. André Luiz cita para a gente aqui, também nesse capítulo 19, outros fenômenos que têm por base a ideoplastia. Ele fala, então, da fotografia transcendente, que também a gente vai encontrar na literatura espírita com o nome de fotografia espírita, fotografia psíquica, fotografia fluídica. Então, a fotografia transcendente, ela é uma prova objetiva da existência dos espíritos e da presença dos espíritos, da existência, né, do espírito e do perispírito. Além, então, daquela fotografia das materializações, que é tão comum a gente ver, né, nos livros, né, existe, então, também esse meio, através da fotografia transcendente, de resistar à presença do espírito. Né? Então, essa fotografia transcendente, essa denominação foi dada por Aksakov. Ele deu essa denominação à fotografia de fenômenos que ele classificou como sendo materialização invisível, né? Então, as formas de pensamento, elas também são passíveis de serem fotografadas, porque essas criações psíquicas, elas podem emitir um tipo de energia que pode impressionar diretamente chapas, filmes e até outros materiais, tá? Então,
Essas fotos, elas podem ser obtidas sem máquina fotográfica e na total escuridão. Mas também pode acontecer que ela seja conseguida através das máquinas fotográficas normais. Volta e meia chega até nós, né, notícias de que alguém tirou uma foto e nessa foto apareceu alguém que no dia não estava ali presente. Então aparece aquele espírito. Ou então aparece um animal que já está desencarnado e não estava ali também, ou um objeto que não estava naquele ambiente onde foi tirada a fotografia e aparece quando a fotografia é revelada. Então, é comum, né, às vezes, vermos também nas fotografias comuns a presença, né, a fotografia dessas ideoplastias, né? Uma outra coisa que André Luiz chama a atenção para a gente é o que ele chama de ideoplastia persistente. Ou seja, alguns médiuns, né, pode acontecer dele se fixar numa determinada imagem ideoplástica. Uma mensagem é mandada repetidamente para a mente do médium. E ele aí, aquela repetição faz com que ele se fixe naquela imagem, que seja uma cena, ou que seja uma pessoa que esteja ali, né, na forma pensamento, e ele passa a tomar aquela cena ou pessoa como real na vida dele. Isso acontece muito com a obsessão, né? Existem espíritos que se utilizam desse artifício, é o mecanismo da obsessão, né, gente? De ficar repetindo mensagens para o médium que, desequilibrado, se fixa naquela repetição daquela imagem e toma como real aquele quadro ou aquela pessoa que está ali formada na ideoplastia, né? Então, é um recurso usado pelos obsessores, né? Então, muitas das vezes, é tão forte essa influência do obsessor que a pessoa, às vezes, né, pega aquela cena, leva para o seu dia a dia e muitas vezes comete crimes, fatos assim terríveis, porque ele acha que aquilo ali que ele está vendo é real, mas na verdade está sendo ali mandado por esses espíritos obsessores. Um outro aspecto importante que Kardec fala aqui para a gente é quando a ideoplastia, né, é usada nas reuniões de magia, né? Essas reuniões, né, encontramos nessa prática da magia médiuns que aderem a essas práticas, mas nessas práticas a mediunidade é rebaixada. E a essas reuniões comparecem espíritos inferiores, espíritos irresponsáveis, espíritos primitivos ainda, né? E, então, os médiuns que aderem a essa prática, eles ficam prisioneiros, como que prisioneiros desses espíritos. E eles passam, então, a emitir, né, raios mentais perturbadores, de acordo com aqueles quadros menos dignos que são lançados ali naquelas reuniões de magia. E eles, então, né, aderindo a essa prática, ele não vai tardar, como diz André Luiz aqui, eles vão começar a sentir, a sofrer as consequências daquelas sugestões. Nós falamos lá atrás que as sugestões podem ser boas, superiores ou inferiores, ruins.
e que aquele que emite aquela sensação, aquela sugestão, ele pode sofrer o efeito daquela sugestão, né? E também pode influenciar outros com aquela sugestão, e outras mentes também vão sentir o efeito daquela sugestão inferior. Então, tem-se que tomar muito cuidado, né, com essas questões aí, né, com essas certas práticas, né, que surgem, né, e às vezes muitos médiuns se deixam envolver por elas. Tem um fato muito interessante em Tormentos da Obsessão, que Manuel Filomeno conta um caso, né, de um homem, ele era ator, e ele, então, vai participar daquela peça, né, em que tem um personagem chamado Mefistófeles, né, que era a figura do demônio, de Satanás. E ele, de tanto encenar ali aquela personagem, ele toma para si ser aquela personagem. E ele, então, fica com a ideia naquilo, para ele, aquela personagem é real, e ele desencarna e vai para o mundo espiritual se acreditando ser Mefistófeles, aquela personagem que ele encenava, né, quando ele estava aqui encarnado. Então, gente, foi isso, né, que eu entendi do capítulo 18 e do capítulo 19 do nosso livro, né? Eu estudei, li, compreendi, tentei passar para vocês aquilo que eu entendi aqui desses capítulos, então, tá? E então a gente fica assim agradecida pelo convite. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês de forma clara, né? Claro que eu não trouxe nenhuma novidade, né? Todo mundo aqui deve já ter passado pelo seu curso de educação mediúnica, ou está passando, ou já está trabalhando nas reuniões, e com certeza estudou tudo isso, né? De repente, vocês até acrescentariam aqui ao material que eu trouxe. Então, a gente fica à disposição, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, a gente está à disposição, né? Se alguém tiver alguma pergunta, né, sobre aqui esse conteúdo que a gente passou. Muito obrigado, tá? Pela atenção de vocês. A gente agradece pelo estudo, eu agradeço também em nome da Bárbara, que foi esclarecedor, né? Foi muito bom. E eu venho estudando. Para mim, ainda tem algumas novidades aí. Vou deixar aberto aqui, então, para quem quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta. E aí, eu digo a vocês, se eu não souber responder, eu me comprometo a pesquisar e semana que vem eu trago a resposta. Maravilha. Eu fiquei impressionada com aquela parte, né, Leda, que fala sobre a responsabilidade de um médium palestrante, né, de fazer como é a palavra? A indução, né? Sugestão, né? Através positiva, e me lembrou muito as palestras do Divaldo Franco, que eu assisto desde que eu era adolescente, né? E depois de um tempo, de tanto ver, ouvir, eu comecei a observar que ele faz uma palestra onde ele traz sempre uma história, mas ele dá um final positivo. Ele mesmo contando uma história de adversidade, de dificuldade, né, do ser encarnado ou desencarnado, ele sempre mostra um desfecho onde aquilo foi transmutado, né? Aquela dor ou aquela discórdia, ele sempre tem uma mensagem de esperança.
Isso, e eu nunca tinha me dado conta o quanto isso entrava, assim, né? O fator esperança, o fator positivo, né? E realmente, né? Isso tem um impacto muito grande, né? Nas pessoas que estão ali ouvindo. É muito importante o palestrante, né? O conhecimento da doutrina, né? Quando a pessoa vai para a tribuna, né, falar, é muito importante o estudo, né? Tem que conhecer do que está falando, né? Tem que conhecer doutrina. Um outro cuidado que se deve ter também é de não desviar. Muitas vezes o palestrante está ali no assunto, de repente ele dá uma desviada e vai falar de outras coisas que não têm a ver ali, né, com aquele assunto que está sendo passado. Um outro cuidado que a gente tem que ter também é dos achismos, das opiniões pessoais, dos interesses pessoais nossos na hora que a gente está ali passando um determinado assunto, né? Não é para a gente ficar falando, eu acho, não. Quando eu faço uma palestra, eu tenho que ter por base a doutrina, não é eu achar, é o que a doutrina diz, né? Então, tem isso tudo, né? Ele tem que ter um compromisso com a doutrina, tem que ter estudo, tem que ter vigilância, né? Porque a gente sabe que, às vezes, quando a gente vai passar um determinado assunto, tem irmãozinhos que não querem, né? Que a gente instrua, né? Que a gente passe conhecimento. Então, isso tudo são detalhes, né, importantíssimos que o palestrante tem que ter, né, esse cuidado. Né? E sempre a palavra dele tem que sugestionar e influenciar para o bem, para o bom. Né? E aquelas palavras, como você disse, tem que trazer um conforto, um consolo e uma orientação, né? E um esclarecimento para aquele que está ali, encarnado ou desencarnado. Né? Exato, exato. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Até a postura também, né, no dia a dia dos palestrantes também tem que ser importante, né? Coisas que você posta nas suas redes sociais, isso tudo vai fazer com que aquelas pessoas que vão à casa espírita, às vezes procurar por uma palavra que vai consolar, né? Às vezes chega ali e vê o palestrante que não tem uma conduta adequada durante o seu dia a dia, transmite uma coisa bem ruim, né? É um cuidado também que a gente tem que ter. Você chega ali na frente, fala uma determinada postura que as pessoas têm que ter diante da vida, aí sai dali, às vezes dentro da própria casa, vai para a cantina e faz completamente diferente. Né? Outro dia chegou até mim um caso que aconteceu com um jovem que participava da evangelização de uma casa espírita, e ele resolveu se afastar. Os pais eram palestrantes da casa, e ele disse que ele ia se afastar porque os pais, dentro da casa espírita, quando faziam a palestra, tinham um comportamento, e em casa o comportamento era completamente diferente. Eu vejo, às vezes, comentários sobre isso. Então, você vê, a gente, então, que mora em cidade pequena, você vai à rua, tem que tomar, porque sempre tem alguém conhecido. Tem alguém que frequenta a casa, vai nas palestras. Aí, às vezes, você está ali, faz certas coisas, e a pessoa vê, nossa, olha aquela palestrante lá da casa fazendo um negócio que ela disse que não é para fazer, tendo um comportamento que ela disse que não é para ter. A gente tem que tomar muito cuidado. Né? Vigilância 24 horas, até quando dorme e desdobra. É verdade. Eu vejo até muitos palestrantes falando assim, esse estudo foi para mim. Então, muitas vezes a gente, né, pega ali um material que é para a gente aprender, colocar em prática. Não tenha dúvida que cai certinho. O primeiro tem que aprender a gente ali que vai passar. E refletir em cima, fazer nossas reflexões. Né? Nada é por acaso, né? Nada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, deixar alguma pergunta? Se quiser mandar aqui por mensagem também, eu leio aqui para a Leda. Vamos aproveitar esse momento, né?
Agora a gente vai pegar e estudar, ler tudo de novo aqui no livro e se aprofundar mais um pouquinho, né? Verdade. Bem, então eu vou para o encerramento, né? Uhum. Como, né, ninguém mais se manifestou, então a gente encerra agradecendo mais uma vez, Leda, pela sua participação. Agradeço em nome da AME Carioca, né, que esse estudo está sendo maravilhoso. Falo em nome de todos aqui, porque para mim está sendo muito bom, muito importante, né? Sim. E está sendo muito bacana. Vamos fazer então a nossa prece para a gente poder finalizar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade em que estivemos aqui reunidos, Senhor, para estudar um pouco mais sobre essa doutrina que veio para consolar, que veio para transformar as nossas vidas. Que possamos, a cada dia, aprender um pouco mais e vivenciar. Não é fácil a mudança, mas ela é necessária. Que o Senhor abençoe a noite de cada um de nós, os nossos familiares, aqueles que não puderam estar aqui conosco essa noite. Obrigada, mestre amigo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite aí para todos, boa semana. Boa noite, fiquem com Deus, gente. Até a Boa próxima. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.